Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem vai estar assistindo esta gravação. Estamos começando o último Roda Mundo de 2023, uma edição especial que estamos fazendo aqui na Livraria Tapera Taperá. Então, a gente já quer agradecer aqui o espaço da livraria por aceitar aqui o Roda Mundo nesse sábado. Estamos iniciando essa última edição, a gente quis fazer uma coisa especial, tentar trazer as pessoas que acompanham a gente nas nossas lives de segunda-feira, sempre às 17h30, nos canais de Opera Mundi, e trazer aqui pessoalmente, a gente poder comentar. Então, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi. Não estou sozinha, hoje estou com o meu trio completíssimo ao meu lado. Tenho a presença de Ana Prestes, diretamente de Brasília. Tudo bem, Ana? Oi, Fê. Oi, gente. Muito bom estar aqui. Fernanda, Vanessa, Amanda, nesse nosso último Roda Mundo de 2023. Vamos descansar um pouquinho, né? E depois preparar para 2024. É isso. Do lado de Ana está Vanessa Martina, editora do site Diálogos do Sul. Tudo bem, Van? Oi, gente. Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Tão lindas. Diretamente do Rio de Janeiro, hein? É isso. Além de Ana Prestes em Brasília, agora Vanessa no Rio de Janeiro. E para fechar, Amanda Arumi continua em São Paulo. Amanda, tudo bem, Amandinha? Tudo bem. Obrigada, galera da Tapera, Ravi e Matheus. Aqui é um lugar muito massa para fazer o debate internacionalista. É isso. Agradeço também a galera que está aqui, tentando acompanhar. Vamos começar. A ideia desse Roda Mundo especial é a gente comentar alguns pontos de 2023. A gente vai tentar fazer um apanhado geral, colocar alguns pontos. Algumas coisas vão ficar de fora, porque temos 1 hora de programa, então não dá para a gente fazer completão. Então, a ideia é que cada bloco seja temático e cada uma das participantes, das nossas comentaristas, fale sobre um bloco específico. O primeiro bloco, a gente vai tentar comentar aqui de forma geral, esse primeiro, que não tem como o primeiro bloco ser sobre a volta de Lula ao governo brasileiro. Dia 1º de janeiro de 2023, Lula toma posse como presidente do Brasil e inicia seu 3º mandato. A posse foi marcada por forte emoção e lotou Brasília, capital federal. A volta de Lula trouxe expectativas e também alívio em não ter mais Jair Bolsonaro na presidência. Porém, uma semana depois, 8 de janeiro, tivemos o episódio das invasões aos 3 poderes em Brasília, que foi causadas pelos bolsonaristas, os extremistas bolsonaristas, e o começo do governo já foi muito permeado por esse episódio. Já ali nos primeiros meses de governo Lula, o presidente realizou diversas viagens internacionais, como Argentina, Estados Unidos, China, e já nesse bloco a gente também quer comentar, né, falando em China, a volta de Dilma Rousseff também ao protagonismo, ela que é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, né, o NDB, na sigla em inglês, que é o Banco do BRICS, e se consagrando como uma figura política que ela é. Em seu discurso de posse, a Dilma defendeu o viés social do banco e assumiu o compromisso do NDB com a proteção ambiental, infraestrutura social e digital. Eu já chamo as meninas, então, para a gente fazer esse primeiro comentário sobre essa volta de Lula ao governo, volta de Dilma Rousseff, como vocês avaliam esse primeiro ano de Lula. Eu começo já com a Ana, que está aqui do meu ladinho, né, Ana? Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, todos. Queria agradecer também esse espaço, Taperá, que é um espaço sempre aberto para os principais, importantíssimos debates que nós temos feito. Esse ano de Roda Mundo 2023, felizmente, foi marcado por estarmos assim também acompanhando a agenda do presidente Lula, a agenda internacional do presidente Lula. Foi talvez os temas que a gente mais, né, comentou desde o começo desse 3º mandato. E isso trouxe alegria para o Roda Mundo também, né? Porque o Roda Mundo, ele muitas vezes nos traz muitas angústias, são muitas tragédias, muitas notícias ruins que nós temos também que analisar e que comentar, mas, felizmente, agora 1 ano, né, de governo Lula nos trouxe também momentos importantes. Eu diria que, em alguns aspectos, o presidente Lula também nos desafiou muito, aqui enquanto analistas. Por exemplo, o presidente Lula se colocou neste lugar de tentar trazer uma solução para um conflito, que é um conflito importantíssimo do nosso tempo, sobre o qual nós falamos muito também no Roda Mundo, que é a questão da guerra na Ucrânia, né? É uma guerra por procuração, uma guerra em que
que estão se enfrentando a Rússia e a OTAN no território ucraniano. Então, esse foi um grande desafio que eu destacaria do presidente Lula desde o início. Foi alvo de polêmicas para nós, aquela votação na resolução, né? As diferenças, inclusive, entre nós na análise de como o governo brasileiro deveria se posicionar. Então, eu considero esse um marco. Um outro marco também importante foi o governo Lula ter chamado para si esse protagonismo na área ambiental, do enfrentamento da crise climática, trazer a COP25, COP30, em 2025, para o Brasil. Esse também foi um debate que nós fizemos bastante no Roda Mundo, inclusive agora, com a ida do presidente Lula com uma delegação enorme para a COP28, e é inescapável também tratar das contradições de se fazer uma COP28 ali na região berço do petróleo, dos combustíveis fósseis, do uso dos combustíveis fósseis. Então, esse é um grande desafio também para a gente analisar, para ver para que rumo, né, o Brasil vai nesse sentido. Ao mesmo tempo, um país que está se colocando numa vanguarda, desde a Eco 92, desde do lançamento dessa agenda, nos anos 90, o Brasil esteve nessa liderança, e hoje também. E as contradições estão presentes no governo, e acho que isso ainda vai dar muito comentário para a gente no Roda Mundo do ano que vem. E, para fechar meu comentário sobre ainda governo Lula, o fato, Fernanda, meninas, o fato de o Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança da ONU justamente quando aconteceu o 7 de outubro, que acabou irrompendo uma nova fase da agressão do Estado terrorista e genocida de Israel sobre a Palestina. Então, isso foi um grande desafio para o governo Lula, que justamente se coloca como um país que quer jogar na arena internacional e quer ter papel protagonista na agenda internacional. Sobre a Dilma, não vou comentar, mas eu deixo a dica do Miramundo, eu fiz um Miramundo só sobre a presidenta Dilma, seu protagonismo. Então, quem quiser, vai estar aí nas redes, vai estar no Opera Mundi, um comentário meu sobre a presidenta Dilma, presidente do Banco dos BRICS. Perfeito, Ana. Eu vou passar para a Amanda, que está lá do outro lado, e aí, em seguida, a Van já comenta também. Ótimo. No governo Lula não tem como ignorar a força da política externa. Teve um papel importante não só nas agendas, mas politicamente, se colocando como mediador, cobrando a necessidade da reforma da ONU, da reforma do Conselho de Segurança. E aconteceram muitas coisas no ano de 2023, então não faltou agenda e pauta para o governo Lula. Eu acredito que é importante destacar que o governo Lula, na minha opinião, ele tem duas versões da sua política externa. Uma que fica por conta do Itamaraty, do Mauro Vieira, dentro dessa lógica diplomática e de uma tradição da atuação do Brasil nos organismos internacionais, como a Assembleia Geral da ONU. Então, uma linha mais tradicional do que é a diplomacia, mesmo sendo política, se diferenciando das leituras do Bolsonaro, e uma equipe de assessoria especial do Lula, que aí sim tinha mais margem e avançava em temas importantes, como a questão da Venezuela, ou até mesmo a relação com a Rússia, que foi liderada pelo Celso Amorim, que é uma figura muito importante para a gente entender quais são os posicionamentos do Lula, porque ele é o mentor dessa análise internacional e também da construção do Brasil como um player regional de representação da América Latina, mas também de uma atuação mundial. Nós temos um novo cenário, um cenário muito mais conflituoso, de uma crise do capitalismo, da democracia liberal, do meio ambiente, onde vozes, né, que busquem construir um caminho para solucionar todos esses problemas são muito bem-vindas. Então, o presidente Lula, já na sua posse, foi muito aclamado na comunidade internacional, porque ele representa uma nova voz,
nesse mundo tão complexo e tão caótico. É importante destacar que a política externa do Lula ela foi ampla e complexa, porque atuou desde o mais tradicional, na ONU, no Conselho de Segurança, mas também teve como intenção mobilizar a América do Sul, com a reunião com a cúpula da América do Sul, dos presidentes, fortalecendo também os BRICS, teve uma atuação muito importante na entrada da Argentina, que a gente ainda vai ver esse desdobramento, se a Argentina agora, como lei, ingressa ou não nos blocos, mas, com certeza, representa o papel da América Latina perante essas novas articulações. O tema da Palestina trouxe também muita pressão para a política externa do Lula, onde a esquerda ou os mais progressistas cobrava uma postura mais dura, ou seja, assim como o Gustavo Petro ou outras lideranças da região tiveram, ao mesmo tempo que tentou construir um meio termo, porque sabe que esse também é um tema de polarização do nosso cenário interno, em questão ao bolsonarismo, que é muito ligado a essa defesa do Estado de Israel. Vou passar para a Vanessa agora. Gente, de novo, quero agradecer a presença de todas, todos aqui, que saíram de suas casas no sábado de manhã para prestigiar este evento. Então, muito obrigada. Meninas, um prazer imenso estar com vocês aqui. Incrível. Olha, que alívio, né? A gente começou o ano com Lula, terceiro mandato. Nós três estávamos em Brasília. Não conseguimos, naquele momento, nos juntar. Nós quatro, Mas foi isso mesmo, um momento assim, de um grande alívio. Foi... Uau! E... a política externa do Lula, eu acho que é um dos temas mais interessantes, porque é onde parece que ele consegue impor sua agenda, se colocar de uma forma mais efetiva. Internamente, sabemos, tem muitos desafios, o Congresso, Lira e etc., colocam aí muitos entraves, e, externamente, ele faz um debate mais progressista. Então, parece que ele impõe ali, de uma maneira mais efetiva, a sua própria visão, porque o Lula 3 ele é mais radical que os outros Lulas, né? Ele está mais à esquerda que as outras versões dele mesmo. Então, apesar de a gente ter tido, como a Ana trouxe, bastante divergência, né, com relação à Ucrânia, em seu momento, como o governo se posicionou, porém, me parece que tivemos uma política efetiva no sentido de é preciso buscar a paz, é preciso negociar, é preciso dialogar. Lula bateu sempre nessa tecla da importância do diálogo, da negociação, de que se escutasse a Rússia e as demandas que a Rússia estava trazendo. Isso foi muito importante. Hoje, né, a questão da Ucrânia, a gente vai falar mais para frente, a questão da Ucrânia saiu dos holofotes, está escanteada, mas não devemos subestimar a importância deste conflito, a importância do que está acontecendo ali. Da mesma forma, tanto a questão ucraniana, né, quando Lula destaca a importância da negociação, a importância, enfim, da diplomacia, do diálogo, o mesmo ele traz quando, na questão Israel-Palestina. Então, o Brasil estava no Conselho de Segurança da ONU, um momento ali bastante, não sei, de pouca sorte, talvez, mas o Brasil tenta fazer a negociação, o Brasil chama reuniões do Conselho de Segurança, tenta encontrar uma saída, que é vetada, finalmente, por Estados Unidos, mas ele fez todo um esforço importante nesse sentido. Agora, novamente, nós temos o protagonismo brasileiro, no caso Venezuela e Guiana, né, o caso pela região de Essequiba. Novamente, esse esforço brasileiro de negociação, de diálogo. Ou seja, o Brasil se coloca, ao contrário do que diz a imprensa nacional, o Brasil se coloca como um gigante, um grande player diplomático, um grande negociador, e isso
deveria calar, né, não cala, mas deveria calar a imprensa, vamos chamar de hegemônica, que gosta, aí, Mervais Pereira da vida, que gostam de colocar o Brasil como um anão diplomático, dizer que Lula deveria, enfim, cuidar de assuntos internos e não se aventurar aí por tratar de temas onde ele supostamente não deveria se meter. Então, é um dos assuntos que mais escancaram o viralatismo da imprensa brasileira, né? Que é nesse sentido. O Brasil está se colocando nos debates internacionais e a imprensa brasileira sempre com esse viralatismo de querer destacar que o Brasil não tem influência, etc. Outra coisa interessante aí, eu acho que a gente já colocou, né, os fóruns internacionais em que o Brasil esteve, que pautou o debate também. Então, a questão ambiental, a presidência do G20, tivemos a OPEP+, né, que o Brasil acabou de entrar na OPEP+, também com muitas críticas da imprensa hegemônica, dizendo que, enfim, várias coisas bastante despropositadas. O BRICS+, também, né, esse monte de mais aí. E celebrar também a entrada da Bolívia no Mercosul, que acaba de acontecer com a sanção do Senado brasileiro. E a Dilma, no banco do BRICS, também foi algo assim... Eu acho que ela conseguiu aí a redenção, né? Então, sai do Brasil com aquela coisa de ter sido vítima de um impeachment, todas as ações que estavam na justiça caíram por terra, foi eleita economista do ano, trouxe investimento, dinheiro para o Brasil e está fazendo um grandioso trabalho. Então, eu acho que ela, enfim, está no lugar que ela merece, um lugar de destaque, de prestígio, conseguindo colocar aí, enfim, fazendo política de uma maneira bastante efetiva e trazendo vantagens para o Brasil e também para os demais países do BRICS, né, trazendo desenvolvimento e essa coisa do ganha-ganha, que é bem, me parece, a toada, a tônica desse grupo. Encerro aqui. Perfeito, Van. Como eu tinha comentado, a gente está tentando separar por blocos alguns temas que a gente falou no Roda Mundo, e todos esses temas que a gente está falando aqui, tem programa do Roda Mundo sobre isso, então você pode acessar o canal de Opera Mundi no YouTube e na playlist do Roda Mundo, que tem todos esses temas. Alguns temas também tem no Miramundo, de Ana Prestes, a coluna da Ana, que sai todo sábado, e também tem outros programas do Opera Mundi lá no canal do YouTube. Então, agora a ideia é que esses blocos temáticos, cada uma das meninas, a Ana comenta um, Vanessa comenta outro e a Amanda comenta outro, e a gente encerra depois olhando o panorama. Mas quem acompanha a Roda Mundo sabe que a Roda Mundo ama falar de América Latina, que eu acho que é o tema que a gente, se fosse uma retrospectiva, a América Latina domina esse programa. Então, não tinha como não falar de América Latina, que esse ano não parou, obviamente, alguns episódios que gostaria de destacar, como o caso do Equador. Nós tivemos no Equador esse ano a morte cruzada de Guilherme Lasso, que é quando o presidente ele dissolve o parlamento e convoca novas eleições, e ele faz isso para não sofrer um impeachment. Convoca, então, que começa uma corrida eleitoral, e dias antes do primeiro turno tem um candidato assassinado, que é o Fernando Villavicencio, que era do movimento Constrói, e é morto a tiros quando deixava um comício. Ainda não tem resolução desse caso, né? As 6 pessoas suspeitas que foram presas morreram dentro da cadeia, então, de acordo com as autoridades, né, foram mortas. E também a gente gostaria de destacar, além disso, e esse bloco aqui eu vou passar para a Ana, a questão do correísmo também no Equador, né, Ana, que foi para o segundo turno, um cenário muito igual com Guilherme Lasso, perdeu essas eleições também, como que fica essa esquerda por lá. E não tinha como a gente não recordar, nessa retrospectiva, os 50 anos do golpe militar contra Salvador Allende no Chile, que foi também um episódio que Opera Mundi em si cobriu. Ana Prestes estava no Chile, então, principalmente, vai passar a palavra para ela contar um pouco essa experiência, como que foi essa data, esses diversos eventos que ocorreram no país, a presidência de Gabriel Boric nesse papel aí durante essas comemorações, e também porque o Chile vota. Aliás, nessa segunda-feira que o programa sai gravado, já vai ter votado, porque entra no domingo essa nova Constituição ou não, se será aprovada, que a extrema-direita liderou essa nova proposta, né, Ana? Então, como você olha para essa América Latina nesse ano? Depois a gente comenta um pouco de Javier Milei também, mais para o final do programa.
Obrigada, Fernanda. Não vou viajar pela América Latina, senão o tempo não consegue. A gente não consegue aqui no tempo que temos. Vamos falar um pouquinho de Equador e de Chile. O Equador, nós temos um carinho especial pelo Equador nesse programa, né? A gente fala muito do Equador, principalmente quando, ainda da época da eleição, né? A eleição que acabou elegendo o Guilherme Lasso, a gente acompanhou bastante todo aquele desfecho do governo traidor do Lenín Moreno, né? O governo que trai o Aliança País, que era o partido do Rafael Correa, liderado pelo Rafael Correa, que foi um importante presidente do Equador. No seu governo, o Equador conseguiu elaborar e aprovar uma nova Constituição. Rafael Correa foi presidente num período que a gente considera assim, áureo, né, do ciclo progressista aqui na América Latina, na época que Lula era presidente, Evo Morales presidente, Chávez presidente, Lugo no Paraguai presidente, Tabaré Vázquez no Uruguai. Foi um momento muito importante, o Rafael Correa fez parte deste momento. Mas, por várias questões internas, eles acabam projetando o Lenín Moreno. O Lenín Moreno vai trair o correísmo, vai roubar, inclusive, o partido, né, o Aliança País. Ele se apropria do partido, o correísmo precisa depois se reorganizar. E aí tem as eleições que nós acompanhamos bastante pelo Rodamundo, em que disputavam o Arauz pelo correísmo, o Yacu Pérez pelos indígenas Pachacuti e o Guilherme Lasso pelo que a gente pode chamar de uma elite empresarial, financeira, muito forte no Equador, tão forte que vence as eleições, obviamente também por conta das contradições internas do movimento progressista, da esquerda. Ali no Equador há uma necessidade de um entendimento, em algum momento, entre os movimentos indígenas e a esquerda, digamos assim, a esquerda tradicional. Esse é um dos grandes impasses hoje, porque o Arauz não vence aquelas eleições, o Guilherme Lasso vence, e também agora a Luísa Gonzalez não consegue vencer as eleições, mesmo que o Leônidas Issa, o pessoal da CONAI, tenha liderado todo o combate ao governo do Guilherme Lasso, que é um governo neoliberal associado ao FMI e aos Estados Unidos, saqueador mesmo do Equador. O Guilherme Lasso, ele tem um governo bastante instável, tanto é que o seu governo dura 2 anos. Ele, em vias de ser impeachmentado, ele usa esse dispositivo da Constituição equatoriana, que, se eu não me engano, é o único aqui na nossa América do Sul, que quizás um dos únicos assim também no mundo, que é a chamada morte cruzada, em que você abre mão do seu cargo, você se destitui, digamos assim, e destitui automaticamente também todo o Congresso. E são chamadas novas eleições, e essas eleições nós acompanhamos pelo Rodamundo. A Luísa Gonzalez estava indo muito bem, ela foi muito bem em toda a campanha, inclusive grande admiração por essa mulher, porque o Equador se tornou, no último período, um país tão violento, tão perigoso para se fazer política, quanto o México, quanto a Colômbia, no mesmo nível de violência, com uma presença forte do narcotráfico. Foi uma campanha perigosa, uma campanha com mortes. Não só o Villavicencio, Fernando, morre, outros candidatos morrem também nesse processo eleitoral, e quem acaba vencendo a eleição é o Daniel Noboa, da família Noboa, a família tradicional, bananeira, das empresas. Pegar a linha da constituição de uma oligarquia equatoriana desde o período colonial, digamos assim, é quem sempre mandou no país, e com uma forte linha neoliberal e de combate à esquerda nesse modelo que a gente está acostumado agora, né, a enfrentar, a chegar a ponto de acusar o Foro de São Paulo de ter matado o Villavicencio.
Gente, isso foi uma coisa... Quando o Vila Vicêncio morre, ele é assassinado, e a gente vai para o Twitter, o Foro de São Paulo está nos top trendings do Twitter. É uma coisa impressionante, né? Então, é essa direita que, embora ele não seja parecido com Cast, ou Milei, ou Bolsonaro, no sentido dos apelos ao fascismo, mas é essa mesma direita que criminaliza a esquerda. Então, isso é um pouco sobre o que está acontecendo hoje no Equador. Ele foi eleito para completar o mandato do Lasso. Então, o seu governo terá 2 anos de duração, e ali já se começa, os correístas e o próprio movimento indígena também já está se organizando no enfrentamento desse novo presidente e da tentativa de retomada de uma agenda progressista no Equador. Acaba que, para as ambições do presidente Lula de promover uma integração da Sul-Americana, resgatar o Unasul, essa figura joga contra, como joga contra o Lacaipu, como joga contra o Milei, agora, obviamente. Então, é complicado. Chile, esse ano, 50 anos do golpe. Realmente, Fernanda levantou, eu estive lá. E nós, inclusive, né, podemos falar bastante sobre isso ali em setembro. Uma opinião bem pessoal, eu estando lá, eu fiquei olhando para o governo Boric. Eu acho que o governo Boric não fez tudo que poderia ter feito, poderia ter sido bem melhor, assim, esse marco do cinquentenário. A gente fica rindo porque a Vanessa, ela adora falar do Boric, não sei como eu fiquei com esse tema hoje. A Vanessa gosta de falar desse governo Boric, porque assim, somos críticas a esse governo. Então, mas eu queria destacar outra questão. Eu queria destacar a questão da Constituição chilena. Inclusive, o pessoal vai assistir esse programa na segunda, 18. Dia 17, é o plebiscito de saída do novo texto constitucional, tem 216 itens. E, olha, os analistas têm dito que é pior que a Constituição pinochetista, até porque ela atualiza, né, a agenda neoliberal, uma agenda regressiva, uma agenda conservadora no Chile. E é impressionante, porque o Chile ele viveu um estalido social, viveu um movimento importante em 2019, que levou a um grande pacto do país por uma nova Constituição. Mesmo em um ano pandêmico de 2020, foi eleita uma Assembleia Constituinte, bastante diversificada, com muita presença de grupos independentes, e tudo isso pode ser parte também dos complicadores que depois acabaram se mostrando. Concluindo. E, por fim, o trabalho de quase um ano deles de construção de uma nova Constituição foi solapado por um movimento da direita chilena que soube usar muito bem, inclusive, as fake news para dizer para a população: olha, essa Constituição aprova o aborto até os 9 meses de gestação, vai confiscar sua casa. Fizeram uma imagem da Constituição, e ele acaba perdendo no plebiscito de saída 60%. Né? 60% dizem não à nova Constituição, aquela nascida do estalido social e todo o processo. Vem uma nova Assembleia para a construção de uma nova Constituição de direita, assim, a esquerda ficou com 1/3 dessa nova Assembleia. Saiu agora um texto bastante pior, inclusive, como já falei, e vai a plebiscito. Eu vi uma última pesquisa, antes da gente entrar aqui no programa, da Cadem, está dando 38% de pessoas que votariam sim, ou seja, há grande chance de que não seja aprovado esse plebiscito, e hoje a esquerda chilena está organizada pelo rechaço do plebiscito, e o governo Boric já disse que, caso essa Constituição seja rechaçada, ele, pelo menos no governo dele, no atual governo dele, ele não vai chamar um novo processo de construção de uma nova Constituição. Obrigada, Ana. Vocês vão estar sabendo do resultado quando o programa for ao ar nos canais de Opera Mundi. Mas a gente passa para o nosso próximo bloco, que a gente separou também, e nesse a Van foi a escolhida para comentar. Em fevereiro, tivemos 1 ano de guerra na Ucrânia.
essa guerra, né, essa operação especial militar da Rússia na Ucrânia, que a guerra ainda não demonstrou sinais de que pode acabar, mas agora há um novo ponto nisso, né, que é a ajuda que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, recebia dos Estados Unidos, não está mais lá, aquelas coisas. Então, a gente não sabemos como será esse 2024 na Ucrânia, se Zelensky vai conseguir resistir. Mas também aqui, nesse bloco, a gente também vai comentar, né, a Vanessa, na verdade, vai comentar, que teve a questão do Grupo Wagner também, quando o Grupo Wagner tenta fazer uma rebelião ali contra o governo de Vladimir Putin, fala que está indo rumo a Moscou, mas, antes disso, é impedido. E, em sequência, ali passa um tempo, o líder do Grupo Wagner, o Prigozhin, morre em uma queda de avião, né? Aí surgiu questões de como morreu, como caiu o helicóptero, o avião que ele estava, enfim. Mas já ligando ao Grupo Wagner, eu acho que também a Van comenta um pouco para a gente, os levantes que aconteceram no Níger e no Gabão. A gente comentou também isso no Roda Mundo, foram debates que nós tivemos no nosso programa, a agitação do Níger, que foi marcada aí como uma revolução anti-ocidental, com os militares nigerianos falando contra a apropriação da França no país, dando aí resultados da França tirar os seus soldados do país, o embaixador também voltou. E no Gabão, um grupo de 12 militares anulou o resultado das eleições que haviam reeleito o então presidente Ondimba. Então, Van, comentamos isso no Roda Mundo também, e aqui eu te chamo para analisar aí esse ano desses três tópicos, na verdade, né? Meu Deus! O reloginho do Breno aqui, ó, botei aqui, vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela questão da Ucrânia, vai. A gente... já passei aqui, só pegando o tema no caderninho. A questão da Ucrânia é o seguinte, começamos com isso em alta no ano, então era o grande tema da política internacional, Ucrânia, Rússia, envio de armamentos, e a grande ofensiva ucraniana, né, que foi prometida 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, quando a Ucrânia conseguiria fazer frente à Rússia, enfim, retomar os territórios, etc., etc. E essa grande ofensiva, assim, apesar dos esforços contundentes de Estados Unidos e União Europeia, fornecendo armamentos, fornecendo recursos para a Ucrânia, sabendo que a Ucrânia é talvez o estado mais corrupto do mundo, se não é o mais, está entre os mais corruptos do mundo. Isso são dados que não é minha opinião, são dados aí de organizações, ONGs, enfim, que fazem essa medição. Esses recursos não foram suficientes, não teve contraofensiva capaz de barrar o avanço russo, e a situação atual os olhares, né, e as atenções globais se voltaram para o conflito Israel-Palestina. A Ucrânia está aí, o Zelensky está com tanta coisa para fazer na Ucrânia que veio até a posse de Javier Milei, né, na Argentina. Ninguém foi, mas o Zelensky foi, porque ele está muito ocupado. Ah, e o Boric, né? Claro, o Boric também foi lá, claro. E, enfim, então o Zelensky está tentando que o Congresso dos Estados Unidos libere mais recursos para 2024, porque a real situação da Ucrânia para 2024 é a falta de apoio. A União Europeia também tem se mostrado muito reticente em aprovar mais recursos para a Ucrânia. E a sensação é de que aquilo é um poço sem fundo de recursos. Então, os países vão aportando dinheiro ali, vão aportando, e isso não tem fim. Por outro lado, Rússia se mostra bastante sólida, vamos dizer assim. Putin acaba de fazer uma coletiva aí bastante longa, fazendo um balanço da guerra, reafirmando os compromissos de desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. E aí ele fala já em negociação, ou seja, teve uma fala do Celso Amorim no começo do ano, quando questionado sobre como ele via a situação,
e, naquele momento, ele dizia que ele sentia que não havia ainda as condições para uma negociação, porque nenhum dos dois lados estava interessado nisso. E agora parece que isso muda um pouco. Então, a Rússia já fala em negociação, já começa a pautar a negociação. E aconteceu recentemente aconteceu ali uma jogadinha interessante, que o Poroshenko, sim, ex-presidente ucraniano, ele ia para a Hungria, possivelmente se encontrar com o Viktor Orbán para, especula-se, uma possível tratativa ali com relação a essa guerra. Por fim, ele foi proibido de sair da Ucrânia, etc. Mas Orbán estava também na Argentina, dando um rolezinho aqui, sul-americano, e conversou com Zelensky, parece que teve ali uma conversinha, ou seja, o tema de uma negociação, então, está na mesa, e, possivelmente, para 2024, a gente vai ter desdobramentos disso. Para a Rússia, parece não importar muito que essa guerra dure mais. Então, inclusive, a Rússia fez aí, digamos que um pedido, não sei bem como é que fala isso, de mais reservistas, né? Ou seja, somando mais pessoas ao seu exército, recrutando mais pessoas para o seu exército. E, ao que tudo indica, como podemos ver, as sanções que foram impostas ao país, elas não tiveram o efeito que se esperava de aí estrangular, né, a economia russa, apesar de uma inflação um pouco maior, etc., mas ela segue firme e avançando em território ucraniano. Pegando aí o gancho, então, né, falando do grupo Wagner, nós tivemos esse acidente com o Prigozhin, que fez um levante, que organizou um levante contra o Putin, e aí aviões caem. Nós sabemos que todo avião pode cair, né? Todo mundo que sobe em um avião sabe que ele pode cair. Então, aconteceu esse acidente com essa pessoa. Que eu saiba, não sei se alguém tem atualização, não tem uma investigação efetiva que dê conta de como é que isso aconteceu. Possivelmente nunca teremos, né? Mas o fato é que teve, então, esse levante do grupo Wagner, foi sufocado, não foi adiante. Isso gerou ali gerou um problema dentro do próprio comando das forças militares na Rússia. Foi organizado e rapidamente foi sufocado, digamos, esse levante ali pelo governo russo. E o que nos interessa aqui tratar, né? O grupo Wagner tem uma atuação muito importante, não só na Ucrânia, mas também em África. E essa atuação, ela, de certa forma, está relacionada com o tópico seguinte, que são esses levantes que nós temos no Sahel, né? Por quê? Porque, quando a gente observa o Níger, que foi onde tivemos um desses golpes, a atuação do grupo Wagner ali, ela é ainda, né, muito importante. Por quê? Porque esses países, principalmente o Níger, mas também o Mali e Burkina Faso, têm um combate muito intenso contra jihadistas, contra terroristas. E a França atuava, supostamente, nesses países, supostamente fornecendo auxílio militar contra o terrorismo, e, efetivamente, nada mudava, né? Então, com a presença aí do grupo Wagner, teve um importante avanço, sufocamento desses grupos. E, pegando o caso, efetivamente, do Níger, o que aconteceu ali, né? Nós tivemos, então, esse golpe que tirou o presidente... como é que é o nome dele aqui? Anotei, já perdi. Tivemos ali... Isso, obrigada. Aqui, Bazoum, não, Mohamed Bazoum. E aí quem assume é o Tiani. Anotei, perdi, mas já achei. Bom, então, o que acontece ali? A França com a... Já?
2 minutos. A França, então, com a sua presença no Níger, ela controlava todo o urânio, o Níger forte produtor de urânio, e a França, não à toa, né, não é qualquer coisa, a França dependente da energia nuclear e dependente do urânio do Níger. As riquezas do Níger, portanto, eram escoadas pela França e o Níger não tinha nenhuma soberania sobre seus próprios recursos. Por isso, este golpe foi tratado por muitos na imprensa brasileira, quer dizer, por muitos do nosso campo aqui, como um levante de caráter, sim, claro, insurgente e contra o colonialismo francês ainda, né, tão presente, principalmente nessa região do Sahel. Como uma atualização, o que nós temos agora é o Níger, que tinha 70% da sua energia fornecida pela Nigéria, que cortou o fornecimento, acaba de inaugurar uma central de energia solar e que pretende, com isso, restabelecer. Estamos falando de 1 ano, praticamente, em que eles ficaram sem energia elétrica. Ao mesmo tempo, outros países da região ali do Sahel, como Burkina Faso, Mali e o Sudão, acho que não está nessa aliança, mas Burkina Faso, Mali e Níger formaram uma aliança no Sahel para a defesa mútua. Isso foi importante para evitar que a Nigéria intervisse, outros países intervissem ali, porque era meio que a ideia no início, né? A gente discutiu muito isso, essa possibilidade de intervenção e o dano que isso faria. E o que nós temos ali, principalmente com Burkina Faso, já acabou meu tempo, já estou encerrando, ali, então, na região que nós temos essa aliança entre esses países no Sahel e um início ali de botar a cara para fora. Burkina Faso anunciou a construção da primeira refinaria de ouro no país. O ouro de Burkina Faso era totalmente explorado, controlado pela França. O mesmo acontece com o Mali, que fez um acordo com a Rússia para também refinar seu ouro. Então, o Sahel, apesar de ser uma região empobrecida, é muito rica, tem um solo muito rico, é muito rico em recursos minerais. E aí eles começam, então, a fazer uma aliança entre eles, porque eles estão cerceados economicamente pelos outros países africanos, mas entre eles e Rússia e China, eles começam a fazer acordos de cooperação para o desenvolvimento mútuo e comum. Bom, foi o que deu para dizer no tempo que eu tinha. Tá ótimo, Vanessa. Eu queria fazer uma correção. Quando eu falei do Níger, eu falei nigerianos, e, na verdade, nigerinos. Então, feita a correção aqui, agradeço que me avisaram para fazer essa correção, que eu havia feito um engano. E, essa vez, chegou o bloco da Mandinha comentar, que separamos algo que o Roda Mundo também comenta bastante, que é Estados Unidos, fim de uma era Estados Unidos em decadência, não está em decadência. Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, pode ter Donald Trump aí como candidato novamente pelos republicanos, Joe Biden será o nome dos democratas, vai ter a reeleição. Mas também colocando aí essa ascensão da China, né, sempre olhando, esse imperialismo norte-americano vai acabar ou não. E também, Amandinha, não tem como não falar sobre a questão da guerra de Israel e Palestina. No dia 7 de outubro, marca a ofensiva do grupo palestino Hamas contra os territórios ocupados por israelenses, algo que estava inesperado, que nem mesmo o Serviço de Segurança ali de Israel previu. Apesar disso, né, dessa data, Israel ataca sistematicamente a faixa de Gaza, já entrou no território, na faixa de Gaza via terrestre, e aí mais de 20 mil pessoas mortas nesse conflito. Falamos bastante disso no Roda Mundo. Amanda, como você olha esse ano aí? Sim, com certeza. Falamos mal dos Estados Unidos, acho que em todos os programas, e vamos concluir nessa mesma linha. Acho que se tem alguma coisa que esse Roda Mundo concorda, é mal dos Estados Unidos. Sim. Bom, para entender a ação dos Estados Unidos, a política externa, tanto do Biden quanto do Trump, acredito que a gente precisa colocar no marco teórico a crise da hegemonia norte-americana, mas também a definição de imperialismo como a fase superior do capitalismo, porque os Estados Unidos, de fato, têm uma capacidade de influenciar diversas regiões do mundo, porque está ligado a essa relação do capital financeiro e de toda uma economia do petróleo, das guerras,
e de uma expansão de um modelo de democracia, o qual também está em crise. Se tem algo que a gente pode marcar, é que esse mundo construído sobre a ótica da democracia liberal e da influência dos Estados Unidos está caótico e tem escalado muitos conflitos pelo mundo. E é por isso que, sempre que falamos de vários cenários específicos de país, comentamos a influência dos Estados Unidos, porque, na teoria, se define como imperialismo. Eu gosto muito da teoria do Streeck, que define que a economia dos Estados Unidos tem comprado tempo, de algumas formas, com dívida interna, com dívida pública, mas também com formulação de guerras, exportação da sua própria inflação para o mundo, e que é uma queda, mas comprando tempo. Então, podemos identificar que nós temos a política externa dos republicanos e dos democratas, que, na minha opinião, elas alternam de alianças e estratégias, porém têm o mesmo objetivo, que é comprar tempo na queda hegemônica dos Estados Unidos. O Trump, ele tinha um perfil de definição da China como inimigo para a economia norte-americana, então, de um protecionismo econômico, e desarticulou uma das ferramentas do imperialismo norte-americano, que era a OTAN, os espaços internacionais da ONU. No governo Trump, inclusive, saiu da OMS em plena pandemia, ou seja, não utilizava esses espaços. Já no governo Biden, eu acredito que a diferença dos democratas é que eles acreditam nesses espaços como uma ferramenta da expansão do imperialismo norte-americano. E é aí que a gente vê as movimentações da OTAN, a criação da AUKUS, que também desestabiliza e cria novos centros militares, de disputas militares na Ásia, e, por consequência, também outras desestabilizações, como a da Palestina. Mas o que a gente pode definir é que existe uma tentativa de comprar tempo e de adiar essa queda, e, portanto, utilizar o que os Estados Unidos ainda domina de poder, que são as guerras e o petróleo. Então, é por isso que, mesmo numa crise ambiental, nós vemos que a nossa sociedade disputa território, guerra, petróleo, gás natural, o mais tradicional das guerras que a gente conhece. E do tema da Palestina, não podemos deixar de relacionar também a queda hegemônica dos Estados Unidos e essa reorganização, porque Israel representa a política externa dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Uma política externa também de muita influência militar com Israel, política. Então, a gente pode ver nos votos da ONU quem está sempre votando com os Estados Unidos: Israel e agora a Ucrânia. Então, existe essa relação política e a formação do Estado de Israel com essa lógica sionista. Ela tem um grande contexto do colonialismo, que é uma das ferramentas da compra de tempo, da influência do imperialismo, ou seja, a extensão do poder colonial, mesmo após independência, ou seja, racismo, influência dessa democracia liberal, ela é uma continuidade de influência e poder. Então, a gente tem que relacionar a questão da Palestina com esse caráter hostil dos Estados Unidos, criando tensões no mundo. Então, hoje, os Estados Unidos ele apoia militarmente a guerra da Ucrânia, com Zelensky, apoia militarmente Israel, ou seja, os dois grandes conflitos não são por procuração, como a Ana disse, não está no território norte-americano, mas tem total influência dos Estados Unidos. E essa questão colonial, essa questão racista, da criação do Estado de Israel e da busca pelo extermínio, pelo genocídio, pelo fim da Palestina, é uma reprodução desse poder em queda. O que a gente tem também dentro de um debate? Se a queda hegemônica dos Estados Unidos vai surgir um novo mundo multipolar. E como vai ser esse mundo multipolar? Se vai ser um mundo mais pacífico ou não? Existem também as hipóteses, né, da atuação da China.
se a China e a Rússia também reproduziriam uma lógica imperialista. Eu acredito que não. Acredito que hoje podemos identificar, segundo a teoria, como imperialista os Estados Unidos. E Rússia e China estão nessa disputa, né, de influência e de poder comercial, logística, tecnológica, mas existe, de fato, uma vontade de construir espaços mais horizontais e mais harmônicos do sul global, que é um tema muito importante para os próximos anos, não só pelos BRICS, mas porque é uma realidade. A própria guerra contra a Palestina pode se desencadear isso, ou seja, um apoio de outros países de um sul global contra a influência imperialista, hegemônica dos Estados Unidos e, hoje, do Estado de Israel também. A gente precisa, por último, destacar que há uma crise da teoria dos direitos humanos, uma crise do direito internacional, porque, em diversos momentos dessa história epistemológica do direito internacional, tentaram solucionar o tema da Palestina pela criação dos 2 estados, mas nunca foi cumprido pelo Estado de Israel. Sempre avançou com essa lógica de colonização, com essa lógica de apartheid. Então, o discurso da paz e do direito internacional também é um dos espaços em crise hoje que a gente precisa restaurar e enfrentar, que essa teoria do direito internacional não soluciona os problemas e tensões atuais. É isso. Demorou. Ainda tem tempo ainda, Amanda. Eu falo rápido, né? Sim. Tem que vender para a Vanessa. Quer comprar, Vanessa? Comprar o tempo. A gente chega agora no nosso último bloco que a gente queria destacar, e o tempo passa muito rápido, estamos quase fechando esse Roda Mundo, e a gente volta a falar de América Latina, porque é o tema que esse Roda Mundo mais curte, mas olhando a situação da disputa de Essequibo, né? A gente comentou aqui já na primeira rodada, a Vanessa lembrou, a Ana também. Os eleitores venezuelanos eles aprovaram em referendo no começo de dezembro a transformação do território de Essequibo no estado da Venezuela. E os governos, inclusive da Venezuela e da Guiana, se comprometeram nessa quinta-feira, 14 de dezembro, a não ameaçarem ou utilizarem a força um contra o outro por conta dessa disputa pelo território ou qualquer outra controvérsia entre os países. E terá também, isso será pauta com certeza ano que vem no Roda Mundo, porque terá uma reunião no Brasil, em cerca de 3 meses, sobre esse assunto. Nesse bloco também, para fechar o programa, né, esse programa especial, essa edição aqui na Tapera, não tem como de falar, mira que louco está Milei, que chegou aí no governo, não tinha como não falar, citar Javier Milei, ultraliberal do partido A Liberdade Avança, que ganhou a eleição presidencial na Argentina e se tornou presidente. Ele já anunciou aí um pacote de ajuste econômico, mas fica a pergunta até quando Milei fica no cargo. Eu acho que para fazer o contrário da primeira, eu vou começar com a Amanda e volto aqui para a Ana. E aí já posso gastar meu tempinho Agora também. você pode gastar os seus 3. Então, Essequibo, Venezuela e Milei. Sim. E Argentina. Bom, Essequibo nos traz também essa preocupação, porque, de fato, é uma disputa por território, também é um questionamento de um impasse do direito internacional. Nós não podemos esquecer do processo de colonização que a gente teve na América do Sul e como isso tem uma influência até hoje, inclusive nessa divisão. Mas o mais importante é falar sobre a questão dos recursos naturais e da petroleira ExxonMobil, que tem hoje a influência sobre a Guiana, esteve na Venezuela, foi convidada a se retirar pelo Hugo Chávez, porque nacionalizou, né, e fortaleceu a PDVSA. Então, existe uma disputa de território, uma reivindicação justa da Venezuela sobre essa região, mas, de fato, a questão dos recursos naturais e a possibilidade desse desdobramento de uma influência dos Estados Unidos militar, de avanços de bases militares, é preocupante e coloca o governo brasileiro como uma tarefa de mediação muito grande, porque a gente divide território, uma região de influência,
E, possivelmente, esse poço de petróleo é uma riqueza comum entre Guiana, Venezuela e Brasil. Então, não tem como, se o Lula queria ter um papel central de mediação em algum conflito do mundo, com certeza vai ter com esse equívoco, mas não deixa de ser uma questão também dentro desse quadro, né, de avanços de tensões, de movimentações do mundo. E a pergunta que fica é: qual vai ser a intenção dos Estados Unidos, se será de desestabilização, de inflamar esse conflito? O posicionamento do Brasil também, porque, por parte da Venezuela, parece que esse é um tema importante. Já estava presente na Constituinte do Chaves, mas agora vem com muita força nesse processo do Maduro, não só de reivindicar o território, a riqueza, mas de construir um sentimento nacional e de desenhar um mapa da Venezuela para os venezuelanos. Então, vai ser um tema importante também para a disputa do Maduro eleitoral. E sobre o Milei, também colocaria o Milei dentro dessa lógica de queda do poder hegemônico dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos desestabiliza vários países do mundo por muitos métodos. Bélico, militar, com bases, mas também economicamente, que a gente pode falar da guerra econômica do FMI, que foi quem quebrou a economia da Argentina e que tem consequências até hoje e levou a essa radicalização do debate político, onde a gente tem que parar para analisar o anarcocapitalismo à extrema-direita. Então, eu colocaria a ascensão da extrema-direita como uma das influências da extrema-direita norte-americana, do Trump, para desestabilizar e dar continuidade à influência e poder dos Estados Unidos também. E isso leva a uma contradição, porque o Biden e os democratas, quando eles analisam e leem o Milei, o Bolsonaro, essa extrema latino-americana como aliada do Trump, eles se articulam com a outra opção, seja Massa ou Lula. Então, a disputa da política externa dos democratas e dos republicanos tem alianças com elites diferentes e metodologias diferentes, mas ambas têm o objetivo de dar continuidade à influência e à hegemonia norte-americana. Ai, ai, ai. Bom, vamos começar com esse aqui, então. Antes de mais nada, eu muito me debrucei sobre este tema e os comentários, as análises aí da imprensa traziam um teor do tipo assim: o Maduro inventou essa consulta, que é, digamos que, inválida, ilegítima, enfim, já entro nesse tema, para tirar o foco da eleição, para tirar o foco do acordo com a oposição, para se fortalecer. Não. Aí, muito interessante, que alguns analistas fizeram uma vinculação com o tema das Malvinas. Então, a ideia seria, assim como os militares argentinos usaram as Malvinas, que é algo totalmente vinculado, né? É algo que realmente faz parte da identidade argentina, do que é ser argentino, a defesa das Malvinas. Então, os militares, naquele momento, aproveitaram esse sentimento nacionalista para tentar fazer esse jogo com a população e se fortalecer no momento de declínio total, né, da moral que eles tinham com a ditadura militar ali. Então, essa relação foi muito feita como se o Maduro tivesse num declínio também e, por isso, precisasse criar um factoide, precisasse criar ali uma questão que estava dormente. Primeiro, eu acho que é interessante pensar na relação com as Malvinas para entender que a Inglaterra fez um plebiscito, né, no que ela chama de Falklands, para saber se aquela população, os Boers, né, que chama, sei lá, uma coisa assim, se eles queriam ser argentinos ou ingleses. Acontece que aquela população foi transplantada da Inglaterra para as Malvinas, se identifica, obviamente, com os ingleses, e daí escolheram ser ingleses. Mas isso é uma questão colonial, ou seja, não é pertinente perguntar para essa população transplantada o que eles queriam, né? Porque
Não é sobre isso que se está discutindo. Não é algo sobre autodeterminação dos povos. É uma disputa colonial, um território que a Inglaterra tomou ilegalmente da Argentina e que a Argentina reivindica. Esse equívoco me parece... enfim, me ocorre fazer o mesmo paralelo no sentido que muita gente falou, mas por que não pergunta para as pessoas que moram ali se elas querem ser guianenses ou venezuelanas? O primeiro ponto é que a população que mora ali é indígena e muito provavelmente não queira ser nem guianense nem venezuelano, queira ter sua, enfim, queira se autogovernar, queira ter sua autodeterminação. Aquele território é muito pouco habitado. E, novamente, se trata de uma disputa colonial. Se trata de uma questão que, por intervenção da mesma Inglaterra, ficou aí pendente de solução, durante todos esses 200 anos que a Venezuela está reivindicando o território. O que o Maduro fez ali com aquele referendo não foi, e também eu acho que houve um alarmismo desproporcional na imprensa brasileira, de falar em guerra, de falar em invasão, de falar em anexação. O que aconteceu ali foi, o Maduro trouxe o tema à tona novamente. A partir desse referendo, já teve a primeira mesa de negociação. A Guiana já sentou a negociar. Por quê? Porque, sim, é uma região muito rica em petróleo, e a Guiana praticamente deixou os Estados Unidos explorarem esse universo de petróleo que tem ali da forma como bem entenda, porque a Guiana é um país que a gente pode discutir o nível de soberania da Guiana. Ou seja, me parece que foi muito sagaz da parte do Maduro ter feito essa movimentação. Ah, mas só teve 50% de participação. Não interessa. O que ele queria foi logrado. Eles estão discutindo, estão reivindicando a questão de esse equívoco e já se coloca sobre a mesa a possibilidade de que os royalties sejam compartilhados, de que tenha aí um tipo de coparticipação, alguma coisa nesse sentido sobre as riquezas daquela região. Bom, parece que eu já estourei o tempo, vou falar muito rapidamente de Argentina. Ai, meu Deus, tem 1 minuto para falar de Argentina, o perro louco. Bom, Javier Milei, né? Confesso que me surpreendeu bastante a vitória dele. Talvez não devesse, essa é a grande autocrítica do ano, mas a verdade é que, se no Brasil a gente tinha um voto envergonhado em Jair Bolsonaro e que muitos não conseguiram dimensionar, na Argentina eu nem digo que era um voto envergonhado, era um voto assim subterrâneo mesmo. Por quê? Porque enfim, Buenos Aires, nas regiões... O problema da campanha eleitoral hoje é que ela não é tão visível, né? Ela ocorre muito no submundo de WhatsApp, muito por algoritmo de TikTok. Então, o Milei é muito forte no TikTok, então tem a questão toda de algoritmo. E você não sente isso na rua, necessariamente. Sei lá, as pessoas não andavam com o carro adesivado, nem de Milei, nem de Massa, né? Então, de fato, esse sentimento de você entender como é que a sociedade está se movimentando, isso se tornou muito mais difícil de sentir nas ruas. Então, mesmo estando lá, foi uma surpresa, mas a eleição dele, ok, a questão é a quantidade de votos que ele teve, a diferença sobre o Sérgio Massa, eu acho que foi muito chocante. Não, em regiões muito importantes. Então, Córdoba, que isso? Córdoba deu uma vitória para o Milei que foi esmagadora. Assim, foi uma coisa absurdamente surreal. Eu estive em Córdoba, realmente ali havia... Nem existia Sérgio Massa. O Schiaretti, que foi o 4º colocado nas eleições, que é um peronista de direita, governador, ele é o governador sainte, né, de Córdoba. Era muito engraçado, porque você via um monte de cartazes e outdoors do Schiaretti. Era como se o Schiaretti estivesse no segundo turno, não o Milei ou o Massa, porque só tinha propaganda do Schiaretti. E por ele ser um peronista, por ter tido um racha dentro do PRO,
se entendia que muito dos votos dele iria para o Massa, e não foram. A transferência de votos do Schiaretti para o Milei foi aterradora, assim, absurda. E, bem, e agora, né, o que a gente pode esperar para o ano que vem? 30 segundos para eu dizer para o ano que vem. Meu Deus, é pior que o relógio do Breno esse. O que esperar para o ano que vem? Uma grande, grande crise social, na verdade. Porque o Milei ele chega com esse discurso, não é um discurso de ajuste, o discurso de ajuste, ok, ele já chega com medidas completamente, assim, já chega trazendo uma alta da inflação, já chega trazendo uma desvalorização imensa do peso argentino, matando o peso, né, que já estava aí nas suas últimas, mas agora realmente fica numa situação muito complicada. E pior, né, ele também vem com já um plano de sufocamento de protestos sociais, de sufocamento da participação popular, de tentar cercear os sindicatos, como, se fizer cortes de rua, se fizer tal e tal coisa, vai ter sanção econômica, né, vai ter multa, etc. Então, ele vem com um plano bem organizado de repressão social, de ajuste muito duro, só que analistas, economistas sérios, avaliando o plano Milei, que é um plano de cortes, de ajuste, de hiperinflação e de recessão econômica, o cenário não é de melhora a curto prazo, que ele disse, né, vamos ter 2 anos... Vamos ter 2 anos muito difíceis, mas não são 2 anos, são no mínimo 4, 8. Ele não tem uma proposta para, em um período determinado, resolver a questão argentina. A única coisa que ele coloca para a população serão tempos difíceis, vamos ter aí uma deterioração tremenda do cenário e nada, e não tem uma solução a curto, longo, médio prazo. Então, muito possivelmente, o ano que vem vai ser aí de grandes confusões pela Argentina. É isso, acabou meu tempo. Bom, sobrou aqui um restinho de tempo. Nesse restinho de tempo, aqui estamos estamos aqui no último bloco. Agradecer de novo aqui a Tapera, o espaço, por ter nos abrigado hoje, no nosso último programa de 2023. Dizer que em 2024 estaremos de volta, nessa mesma formação. E eu acho interessante que esses temas, agora desse último bloco, já anunciam que nosso trabalho no futuro. Né? Então, agradecer também toda a equipe do Ópera, através da Fernanda, que nos abriga, nos acolhe e ali nos dá as condições também para toda segunda-feira estarmos dialogando e analisando toda essa conjuntura complexa, vários cantos do mundo por onde a gente vai. Eu queria destacar, desses últimos pontos, vou pegar um pouquinho dos Estados Unidos também. Eu destacar o seguinte, é interessante, nós temos um grande problema para 2024, que é a eleição dos Estados Unidos, inclusive para a esquerda brasileira, porque esse governo Biden, que, inclusive, obviamente, era Trump versus Biden, né, era aquele discurso, né, temos que derrotar o Trump, derrotar o fascismo, derrotar quem está ameaçando a democracia. Mas tem gente na plateia acenando que não falou isso, mas esse foi um grande debate na esquerda brasileira, e de fato foi. Só que esse governo Biden, ele termina dando assim, não só a mão, o pé, as armas, tudo para o Estado sionista de Israel, que já matou 20 mil pessoas nesses últimos 2 meses, e, inclusive, está com problemas internos graves, porque é uma contradição, inclusive, grande com o que se projetava. E um governo que não entregou nada para a América Latina, nada, nada. Por exemplo, Cuba, a situação é a mesma que Trump deixou, a mesma. Então, esse vai ser um tema nosso, quente, do ano que vem. O tema Venezuela e Essequibo. Só queria dizer o seguinte, esse tema demonstra como o Ópera Mundi e o Roda Mundo são importantes e necessários, porque é um absurdo como a imprensa cobre essa situação. Se você liga a imprensa corporativa, o PIG, seja lá como o nome que se der,
Porque você liga, Maduro, de repente, quer criar uma guerra na América do Sul e quer invadir a Venezuela, invadir a Guiana, a Venezuela quer invadir a Guiana. Agora, tem um ponto interessante sobre também Guiana e Venezuela e o Essequibo. Não vou explorar muito, também está no Roda Mundo, está no Miramundo. Mas o presidente Lula começou o governo querendo mediar a Ucrânia. Depois o presidente Lula estava ali na presidência do Conselho de Segurança da ONU quando irrompeu a questão de Israel. Mas o presidente Lula termina seu primeiro ano de mandato mediando uma questão interna na América do Sul. Então, é interessante, o Rodô chegou aqui. Mas isso é importante para o governo Lula. Isso é importante, inclusive, para demonstrar o seguinte: a América do Sul é um território de paz, aqui vai ser dialogado, vai ser negociado, até para demonstrar isso que o presidente Lula quer mostrar para o mundo, a capacidade do Brasil de ser um grande mediador de conflitos geopolíticos, regionais ou mundiais. E, por último, Milei. Gente, vamos conversar muito sobre Milei no próximo período, no próximo ano 2024. Agora, dia 20, já tem uma primeira manifestação. A gente não vai ter Roda Mundo nesse período, mas vamos ficar de olho, atentas. Obrigada, gente. Obrigada. Foi lindo o nosso ano. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez a Livraria Tapera Taperá pelo espaço, pela acomodação aqui, agradecer o Ragui que está ali, o técnico, obrigada pelo espaço. Queria agradecer também a equipe de Opera Mundi, exclusivamente a Laila, que sempre ali está na minha contenção, essa Laila, está aqui também, Breno, Haroldo, também estão aqui de ópera, todo mundo que está aqui participando. A Ana me agradeceu pelo espaço, mas eu quero agradecer a Amanda Arumi, Vanessa Martini e Ana Prestes, que me acomodaram, me aceitaram neste Roda Mundo. Elas me aguentam quando estão atrasadas nos bastidores, então eu mandando mensagem. Quero agradecer demais a elas e todo mundo, mais uma vez. Roda Mundo encerra hoje e volta em janeiro de 2024. Então, em janeiro de 2024, estamos de volta, sempre às segundas-feiras, às 17h30, nos canais de Opera Mundi. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Valeu.